Olá, detetives, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos estar trabalhando com a lição 11. Preparem a revista, peguem a Bíblia, lápis, borracha, o material que vocês vão precisar para assistir essa aula, tá bom? Primeiramente, vamos entregar esta aula ao Senhor. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado por essa comunhão tão gostosa, Senhor, meu Pai, mesmo à distância, que nossos alunos possam receber nosso carinho, Senhor. Pai amado, Pai querido, que o Senhor possa estar usando, Senhor, esta aula para que caia no coraçãozinho dessas crianças e frutifique com a prática do Evangelho, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, que as tuas mãos sempre estão estendidas, nunca encolhidas, e o Senhor tem dado o melhor para nós. Obrigado, Senhor. Mesmo, Senhor, nas dificuldades, o Senhor tem sido, Senhor, meu Pai, o nosso alicerce, Senhor, a nossa rocha, Senhor. Muito obrigado. Abençoe cada um que está assistindo, guarde e proteja suas casas de todo o mal, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor. Espírito Santo, o Senhor está convidado, o Senhor ministra esta aula através dessa vida, eu seja um vaso, Senhor, nas tuas mãos, e o Senhor, meu Pai, só use. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Bom, hoje a nossa lição 11, o tema dela é Sou fiel a Deus, certo? O versículo que vocês têm para decorar é o mesmo da semana passada. João 14, 21. E o mistério, marquem aí. Sou uma das qualidades importantes para todos os cristãos. Quem sou eu? O texto bíblico que nós vamos ler, não vamos ler todos, tá? Só vamos ler, eu vou só falar para vocês, se vocês depois quiserem ler aí na casa de vocês, né? Depois que terminar a aula, eu só vou ler João, no capítulo 3, do versículo 25 a 30. Então, se vocês quiserem já deixar aberta a Bíblia, tá? Em João 3, deixa. E os outros textos, tá? Porque são muito conhecidos de vocês. Então, se vocês quiserem, vocês façam aí, tá? É Lucas, no capítulo 1, do versículo 63 a 67, e Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 a 17, tá? Mas então, deixa só aberto em João 3, do 25 ao 30, tá bom? Que nós vamos fazer a leitura desse aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma personagem bíblica, né? E essa personagem, eu vou começar a dar umas dicas para vocês, vamos ver se vocês descobrem quem é. Os pais dele tiveram ele na velhice. O pai dele era sacerdote. E ele recebeu um nome, né? Quando ele estava dentro da mãe dele ainda, ele ainda não tinha nascido, a mãe dele estava grávida. Quando a Maria foi visitar a mãe dele, ele até pulou assim de alegria quando escutou a voz de Maria. Quando ele nasceu, ele recebeu um nome que os parentes, vizinhos, né, acharam assim muito esquisito, porque na época ou você dava o nome do pai ou você dava o nome de algum familiar, não um nome diferente de todos. Descobriram? Quem é? Isso, João Batista. João Batista, por quê? Ele falava João o Batista, porque ele batizava nas águas, então ele recebeu esse apelido. Então nós vamos ver um pouquinho da história de João. E o tema da nossa lição é que ele foi fiel, né? Então, a fidelidade, ela deve ser uma característica da nossa vida cristã.
Então, o que é fidelidade? É uma constância na nossa jornada com Jesus. É você ser leal, você ser amigo, né? Você ser verdadeiro. Quando as pessoas vão casar, aí fala assim, você promete ser fiel na alegria, na tristeza, né? Na pobreza, na riqueza, né? Aí os noivos estão tão eufóricos para casar, para ir para lua de mel, né? Aí, sim. Aí quando chegam os problemas, né? Aí vem separação, aí vem traição e não foram fiéis, né? Foram fiéis só quando estava tudo bom. Quando começou a ficar as coisas ruins, eles não foram fiéis. Então, aí só surge problemas no casamento, na família, né? Por falta da fidelidade um com o outro. É o amor um para com o outro, o respeito um para com o outro, né? Eu não vou fazer para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim. Então, o João Batista, ele foi fiel até a última gota da vida dele para com Deus. Ele foi um exemplo para nós cristãos. Então, a fidelidade, ela tem que fazer parte da nossa vida cristã, do nosso caminhar com Deus, né? As pessoas têm que ver na gente uma pessoa fiel ao Senhor, não uma pessoa assim, quando tá bem, eu tô firme com Deus, quando tá tudo mal, não, eu vou ir para ver outros caminhos. Não. Ou na tristeza, ou na alegria, ou no sofrimento, ou no sucesso, ou no fracasso, nós temos que continuar caminhando com Deus, sermos fiéis, certo? A palavra de Deus diz assim, que a gente tem que ser fiel até a morte para a gente receber a coroa da vida. Então, temos que fazer nossa parte. E João, ele foi assim, a vida dele foi assim, foi compromissada com Deus. Ele fez uma aliança com Deus de ser fiel. Na ameaça, ele foi ameaçado, ele foi odiado, mas ele continuou fazendo o que Deus preparou ele para fazer. Desde o ventre da mãe dele, ele foi escolhido para ser aquele que iria à frente do caminho do Salvador, que iria falar sobre a vinda do Salvador, né? E preparar o caminho do Salvador. E ele fez isso, né? Com muito amor, com muito carinho para com Deus, porque ele era constante, fiel na fé dele, certo? E é assim que nós temos que ser. Então, vamos conhecer um pouquinho de João. Vocês já conhecem bastante, até depois vocês quiserem fazer a leitura, né? Tanto em Lucas, né? No capítulo 1, quanto em Mateus, no capítulo 3, fala sobre tanto o ministério quanto o nascimento de João. Mas vamos fazer uma recapitulação, tá bom? Então, João, Zacarias e Isabel eram só seus pais. Zacarias estava no templo, era sacerdote já de uma certa idade, Isabel também. Ela era estéril, eles tinham orado um tempão, desde a mocidade deles para ter filho e não vinha. E um certo dia, Zacarias subiu, entrou no templo para fazer o serviço, né, de sacerdote, e apareceu o anjo Gabriel, anunciando que ele ia ser pai de um menino chamado João. E Zacarias não acreditou. E tanto que ele não acreditou que o anjo pegou e fechou a boca de Zacarias. Fechou, ele saiu do templo, estava mudo. E as pessoas já estavam preocupadas que ele estava demorando muito lá e ainda saiu mudo. E aí então, Isabel, né, ficou grávida e o anjo Gabriel apareceu para Maria e também falou que ela ia ser mãe do Salvador e que Isabel estava esperando o bebê. E ela pegou e falou assim, tanto é que a sua prima, que é já de uma certa idade, está esperando o bebê. E ela então foi lá, né, ficar com Isabel para ajudá-la. E quando ela chegou, o bebê, né, de Isabel já
ouviu a voz de Maria e já se identificou com o embrião que estava dentro da barriga de Maria e já ficou feliz, já se mexeu todo. Que lindo, né? Já estava sentindo a presença do Salvador que Maria estava carregando. E aí então João nasceu e o costume era, no 8º mês eles faziam a circuncisão dos judeus, né? Lá, ou a marquinha, né, em volta do órgão genital do menininho. E aí então eles foram lá para fazer esse ritual que tinha, e foram os vizinhos, os parentes, que ficam tudo testemunha, né, desse momento, é um costume deles. E aí então eles foram lá e perguntaram para Isabel como se chamaria o menino, porque eles tinham certeza que ia se chamar Zacarias ou algum nome da família, né? Porque era costume pegar o nome de família, assim, ou o nome do pai. E ela falou João. Aí eles falaram de João, aí viraram para Zacarias e falaram para Zacarias, faz em gesto aí que a gente vai entender, né? Qual é o nome que você quer para o menino? E ele pegou uma tabuinha e escreveu o nome João. Aí todo mundo, João, e nisso abriu a boca de Zacarias, né? E ele começou a falar de novo. E essa história se espalhou para tudo que é canto, né? E aí então João já começou a ser preparado, né, para a missão que ele tinha. E ele cresceu, ele foi habitar no deserto da Judéia, e lá ele comia gafanhotos, ele comia mel silvestre, a roupa dele era de pele de camelo, cinto de couro na cintura, e ele foi então sendo capacitado para estar pregando sobre a pregação principal que ele fazia, que era do arrependimento dos pecados. E aí então ele começou a falar, ele se misturou com a multidão, né? Saiu dali, ele ficava no deserto, mas ele ficava no meio da multidão. E ali as pessoas chegavam perto dele porque queriam escutar o que ele estava falando, porque era tipo um puxão de orelha, porque as pessoas estavam muito atoladas no pecado. E muitas queriam ouvir, e aquela pregação fazia sentido para eles. E muitos se arrependiam. O que arrependiam? Eles davam meia volta, né? Que não queria mais saber do pecado, que não queria uma vida nova, uma vida transformada, né? E arrependimento é isso, então se transforma na mente. Eu quero uma mudança na minha vida, eu não quero mais esse pecado para mim. Então, se eu faço algo errado, eu não quero mais isso para mim. Então, decide-se primeiro na mente, né? Que você não quer, né? Pede força para Deus e sai disso, né? Sai desse pecado, né? Porque isso desagrada ao Senhor e vai te levar à ruína, né? Vai te levar cada vez mais longe do Senhor e mais perto do inimigo. E ali então ele pregava, olha, e as pessoas ali, elas se arrependiam, e ao mesmo tempo ele batizava nas águas do Jordão, essas pessoas, para se tornarem, né, uma nova pessoa. E ali então, através do batismo, eles iam começar um caminho novo agora, né? Para ser um caminho diferente do que eles estavam, né, se sentindo antes de se arrependerem. E João também tinha outra missão, né? A missão dele era ali de pregação, que era do arrependimento, mas também falar sobre a vinda do Messias. Então o Senhor preparou João para que ele anunciasse a vinda do Salvador. E um dia ele estava lá, né, pregando para aquela multidão, e quando ele avistou, ele falou assim, ainda ele avisava o pessoal, falou, olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com fogo, com o Espírito Santo. E ali um dia ele estava lá e de repente apareceu Jesus. E ele então levantou a mão e falou, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então ele apontou para Jesus e toda aquela multidão viu e testemunhou. E ali então Jesus chegou próximo dele e falou para ele, olha, eu vim aqui para você me batizar. Aí João falou assim, não, você que tem que me batizar, Senhor.
não eu. Aí ele falou assim, não, tem que se cumprir aquilo que Deus mandou, aquilo que o Pai mandou. Meu pai mandou você me batizar. E naquilo, o Jesus estava obedecendo a autoridade de Deus. Então, João falou assim, não, eu batizo. E ali, ali João estava obedecendo a autoridade de Jesus, né? E ali então ele foi batizado nas águas. Quando ele foi batizado nas águas, ele se levantou, o céu abriu e veio a voz do Senhor dizendo, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E apareceu a pomba, né, como o Espírito Santo. E ali a trindade foi mostrada, né? O Pai, o Filho e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali então Jesus sai, né, das águas, e a gente sabe que ele vai para o deserto para ser tentado, e João ainda continua ali, né? João tinha inimigos, João era tanto querido como também odiado. E uma das pessoas que odiava João era Herodias, né? E Herodes. Herodes, porque ele apontava, quando ele via Herodes, ele apontava os pecados de João. Falava dos pecados dele. E Herodias era um dos pecados de Herodes, porque ele tinha tomado a mulher do próprio irmão. E João falava isso, e Herodias ficava muito irada quando ele falava isso. Então, um dia, né, Herodes pega e manda prender João. Mas antes disso, peguem aí o capítulo de João, que eu pedi para vocês, João 3, 25 a 30. E vamos então fazer a leitura, tá? Vieram alguns discípulos questionar João, antes dele ser preso. Então, vamos fazer a leitura. Eu estou no versículo 25. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Versículo 26. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizado, e todos vão ter com ele. Quer dizer, eles estavam falando que estava indo todo mundo atrás de Jesus. Versículo 27. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Nada nós podemos ter se não for dado do céu, né? Ele estava falando isso. Então, quer dizer, Jesus, tudo que ele estava recebendo era do céu. Então, né? Olha lá. Vós mesmos sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. E João sempre falava isso. Viam perguntar para ele, não, eu não sou o Salvador. Eu não sou, mas eu estou à frente dele. Quer dizer, preparando o caminho para ele, né? E Isaías fala, né, que iria vir, né, um homem do deserto que ia preparar o caminho, né, para o Salvador. Olha lá, versículo 26. Aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já este meu gozo está cumprido. Ele estava falando dele mesmo, que ele era amigo de Jesus, o esposo seria Jesus e a esposa seria a igreja, né? Então, que ele já tinha cumprido a missão dele. Ali ele fala, eu já cumpri minha missão, né? E aí, então, no versículo 30, é a frase que a gente fala muito na nossa oração, que a gente, né, quando a gente, é muito lindo, e foi falado da boca de João Batista, olha lá. Versículo 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Assim também somos nós. O João era muito humilde, então assim somos nós. É necessário que Cristo cresça na nossa vida e nós diminuamos. Isso quer dizer o quê, gente? Que toda a glória é de Deus. O homem, muitas vezes, pega a glória de Deus para ele. Ele é criatura de Deus. Ele não pode pegar a glória do Criador. Então, nós sempre temos que dar tudo que a gente faz. É o Senhor que nos capacita e toda a glória é dele. Às vezes a gente quer
sabe, dividir a glória. Não se divide a glória do Senhor. O Senhor fica muito triste quando a gente divide a glória, né? Divide com ídolos, divide com pessoas, divide com bichinhos de estimação. Não, tá? A glória é do Senhor. Tudo que se movimenta é pela permissão do Senhor, tá bom? Então a glória é dele. Ele que dá vida, ele que tira a vida, ele que dá saúde, tá bom? Se vem as doenças, né? É um plano do Senhor, tá bom? Ele tá no controle de tudo, tá bom? Então toda a glória é do Senhor. Não esqueçam disso, hein? Tá? Aí quando fala assim, olha, aquele cientista ali, né? Fica lá, né? Olha, não. Se não fosse Deus para capacitar aquele cientista, nem respirar ele estaria, né? Tá bom? Bom, e a conclusão então, assim, aí João, ele foi preso depois. Salomé era a filha de Herodias e ela dançou para o rei Herodes, né? E ali ele falou para ela assim, olha, eu vou te dar todo o meu reino se você quiser, metade do meu reino, né? Não todo, metade do meu reino se você quiser. O que você quer, Salomé? Ela falou assim, eu quero a cabeça de João Batista na bandeja de prata. Porque a mãe dela tinha induzido ela, né? Para ela pedir isso. Porque ela tinha raiva, ela tinha ódio de João Batista. E aí então Herodes ficou meio assim, porque sabia que ele era profeta, né? E que tudo que João falava era verdade. Mas como ele era rei, não podia voltar para trás, ele mandou então decapitar João. E aí então João veio, trouxeram a cabeça de João Batista, né? E ele deu para Herodias, né? Esse foi o fim de João. Mas João foi fiel até a morte, né? E ele ganhou a coroa da vida, né? E como nós temos que ser fiéis a Deus até a morte, tá? E mesmo se formos ameaçados, perseguidos, caluniados, né? Nós temos que seguir Jesus. Porque Jesus sofreu tanto por nós, né? E ele vai dar força para nós continuarmos no caminho dele, tá bom? Então a conclusão. João Batista demonstrou obediência a Jesus, batizando-o. Jesus foi obediente ao Pai e o alegrou ao ser batizado. E você, tem demonstrado obediência às autoridades que Deus constituiu sobre sua vida? Quais são? Papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia, professores, líderes da igreja. Se você não tem obedecido, tem um espírito rebelde, pede perdão para Deus, se arrependa. Porque o Senhor gosta de obediência. A obediência sempre está do lado de Deus. E a desobediência sempre está do lado do inimigo dele. Tá bom? O Senhor se alegra quando a gente tem um coração obediente. Então esta é a nossa lição. Vamos encerrar com a oração? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade, Senhor, de aprendermos, Senhor, do teu amor, de como te agradar. Abençoe, meu Pai querido, cada um que assistiu esse vídeo, cada um que assistiu essa aula. Abençoe eles nas tarefas, Pai querido, mas acima de tudo, que eles possam aplicar isso na vida deles, Pai. Que eles possam ser fiéis ao Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, meu Pai, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que nós possamos ser fiéis. Quando nós estivermos fracos, Pai, meu Pai, nos fortaleça, Senhor, no Teu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau.